Torcedor alvirrubro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, mais uma vez, sejam bem-vindos. Precisamos falar sobre Chiesa. Reapresentação do Náutico aconteceu na manhã desta segunda-feira e o atacante acabou não se reapresentando com os demais jogadores. Motivo: suspeita de lesão, mais uma vez no tendão de Aquiles. Fortes dores no tornozelo o afastaram da movimentação de mais cedo. E a expectativa é que Chiesa seja reavaliado nos próximos dias pelo departamento médico do Náutico e fique, quem sabe, até de fora, podendo perder a próxima partida do Náutico, que é contra o Vasco da Gama, na sexta-feira no Rio de Janeiro. A gente precisa debater essa situação a partir de agora, mas antes disso, ajuda o canal do Anderson Batista, se inscreve no nosso canal, vem aqui, não custa tempo, não custa dinheiro, vem aqui, dá o seu like, se inscreve, ativa o sino das notificações, importantíssima a sua participação através dos comentários e, claro, curte bastante e compartilha esse conteúdo nas suas redes sociais. Porque Chiesa já é um problema recorrente no Náutico. É um jogador que, na maioria das ocasiões, não esteve presente em campo por conta de lesões que o afastaram, de jogos importantes do Náutico, seja na Copa do Nordeste, seja na Série B, seja no próprio Campeonato Pernambucano. A participação de Chiesa nesta temporada ela não foi efetiva. A gente até viu algumas fotos que rolaram nas redes sociais neste último final de semana, apontando o atacante fora, logicamente, do seu ambiente de trabalho, mas voltado para uma casa de shows. A gente ainda, inclusive, colegas da imprensa apontaram que ainda não tem evidências mais concretas de que, de fato, Chiesa estava envolvido naquele local, pelo menos neste meio tempo. É um jogador que volta a ter uma preocupação. Na partida contra o Brusque, no jogo de ida, na vitória do Náutico por 2-1, ele acabou se lesionando lá em Santa Catarina no tendão de Aquiles. E depois desta partida diante do Brusque, ele volta a sentir dores no mesmo local. É uma situação complicada de um cara que não vem rendendo. O torcedor já vem tecendo críticas durante todo o ano às poucas e ruins atuações de Chiesa no comando de ataque da equipe do Náutico. E a gente levanta uma pergunta para o torcedor. O que mantém a titularidade de Chiesa no Clube Náutico Capibaribe? É a história? É o que ele já fez pelo Náutico? Acredito que sim. É por ser a única opção a referência de ataque? Na minha opinião, também sim. Porque futebol, o que ele vem apresentando em campo, não são atuações dignas do que Chiesa já fez com a camisa do Náutico. Tá mais por ser uma liderança, tá mais por ser um cara que talvez possa tirar um coelho da cartola, mas isso não vem acontecendo. Até quando o Náutico estava numa sequência de derrotas dentro do campeonato, o Chiesa em inúmeras oportunidades apareceu em posição irregular. Eu não sei se o torcedor teve esse lapso temporal em algumas situações, mas o Chiesa sempre aparecia em condição irregular. Muito isolado no ataque em algumas das situações, mas na maioria delas mal posicionado. E isso já tem gerado algumas discussões da torcida. Lógico que também tudo isso faz parte desse erro de planejamento do Náutico e não ter contratado um centroavante que pudesse substituir à altura as ausências do Chiesa. Passou-se toda uma temporada esperando que Chiesa pudesse melhorar e ser o cara do ataque do Náutico, mas isso não aconteceu. E não houve um trabalho preventivo. Não houve um trabalho de recomposição das ausências deste jogador. E para esta partida contra o Vasco da Gama, já citei aqui, importante, o Vasco não vive um bom momento, o Náutico vem de 2 vitórias consecutivas. Esse jogo é jogo para Geovânio no comando de ataque. Pode não ser da posição, pode não ser o cara que vá atuar mais fixo como Chiesa, mas não adianta o Náutico escalar Chiesa para esta partida, já apontando esse motivo de uma provável lesão. Mesmo que os exames não apontem absolutamente nada, as dores persistam, mas
eu vetaria Chiesa desse compromisso diante do Vasco. Porque é uma substituição certa do técnico Dado Cavalcante. Em todos os jogos de Dado, desde que ele chegou ao Náutico, Chiesa entra, mas nunca completa a partida. Ele sempre sai durante o jogo. Ele sempre vai queimar uma substituição com a presença do Geovânio ou até mesmo de um outro atacante na vaga de K9. Então, desse jeito, minha gente, é melhor tê-lo no banco. O Náutico não ter, pelo menos, a audácia da partida anterior, onde deixou o Jean Carlos como opção na reserva, porque de fato não dá para entender essa reserva do Jean. Ah, mas está jogando mal porque o esquema de Dado Cavalcante funcionou sem Jean Carlos. Jean Carlos é o cara mais lúcido desse time. E era para ser ao lado do Chiesa. Né? Chiesa era para também ter esse protagonismo, mas ele não consegue. Muito pelo lado clínico e também pelo lado esportivo. É um cara que não está vivendo um bom momento. E, nesse aspecto, é hoje uma opção na reserva. Para mim, é um cara que deve começar a partida no banco. Com Jean de titular, com Geovânio de titular, assim como foi no segundo tempo da partida diante do Brusque. Essa dupla vai entregar mais. Ela pode gerar mais situações de perigo do que propriamente tendo a presença de Chiesa, que cá para nós. Nessa última passagem dele pelo Náutico, né, tem sido conturbada, e principalmente essa temporada 2022. Com poucas atuações, com um gol apenas marcado, né, em poucos jogos até, mas um gol apenas, né, respondendo pouco, né, ao que está sendo oferecido para ele. E com esse extracampo que o torcedor tem aí seus questionamentos em relação ao que Chiesa vem fazendo e não vem fazendo, né, fora de campo. E eu, logicamente, vou querer a opinião do torcedor do Náutico. É visível, é notório que Chiesa não está mais com a mesma sintonia de antes com o Clube Náutico Capibaribe. E agora o torcedor vai comentar, vai deixar a sua opinião em relação a esse atacante que poderia ser um protagonista do Náutico nessa reta final. Mas a gente está percebendo que não passa de um coadjuvante, e um coadjuvante que poderia até ser de luxo, mas infelizmente não está tendo esse respaldo e está deixando aí até o torcedor questionar a sua participação na própria lista de relacionados do Náutico para as partidas finais da Série B do Brasileirão. Comenta à vontade, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!